Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CCR S.A. para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da CCR, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Marco Antônio Calduro, CEO da CCR. Por favor, Sr. Marco, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer pela participação nessa conferência para a apresentação e discussão dos resultados do quarto trimestre de 2020. Queria começar dizendo que após esse período inicial de 6 meses à frente da companhia, queria deixar algumas mensagens sobre as perspectivas positivas que temos a partir de 2021. Recentemente, concluímos um processo de reorganização da direção da CCR, onde agora temos uma estrutura mais horizontal, que tem o objetivo de dar maior agilidade ao processo decisório, o qual será fundamental para suportar essa agenda de crescimento da companhia. Como etapa final desse processo, tivemos nessa semana a chegada do Luiz Tomé, que é o nosso novo diretor de gente e gestão, que será responsável pelo amadurecimento do modelo de gestão, com especial ênfase aos sistemas de gente e desenvolvimento da nossa liderança. Quero também destacar a resiliência e capacidade de execução que a companhia mostrou durante a pandemia do Covid-19. Em todo momento, as nossas operações seguiram normalmente, sempre com a mesma excelência e segurança operacional. Destaco também a solidez financeira do grupo, que permite à companhia perseguir sua agenda de crescimento e buscando continuamente consolidar sua posição de liderança e competitividade. Para sustentar essa agenda de crescimento da companhia, criamos recentemente uma diretoria de novos negócios, que tem como função avaliar o conjunto de projetos da agenda de concessão que o Brasil tem nos próximos 3 anos, e que soma um CAPEX da ordem de 140 bilhões de reais, segundo estimativas do BNDES, sendo o nosso especial foco nos segmentos de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. Quero ressaltar que o crescimento do Grupo CCR ele está fundamentado na nossa diligência, na nossa disciplina de capital, que tem sempre como objetivo a geração de valor para os nossos acionistas. Portanto, ao longo desse caminho, é fundamental chamar a atenção que a companhia tem um propósito ampliado, de prestar um serviço de excelência, cuidando das pessoas, encantando os seus clientes e atuando sempre com responsabilidade socioambiental. Nosso compromisso com o planeta e com a sociedade ele está materializado em um plano de longo prazo, com objetivos e resultados-chave esperados, levando a prática de ESG para as nossas decisões empresariais, bem como para a execução das nossas rotinas. Queria também manifestar minha profunda gratidão pelos nossos colaboradores, que estão diariamente nas nossas operações, trabalhando com paixão, determinação, na entrega desse serviço, de novo, com excelência e segurança. Também gostaria de expressar
né, a nossa gratidão a todos os profissionais de saúde que cumprem seu trabalho com dedicação e coragem em meio a essa grave pandemia que nos afeta. Nós continuamos comprometidos em colaborar com todas as medidas restritivas e de saúde que visam minimizar os efeitos da pandemia. Nesse aspecto, a CCR se juntou a um grande grupo de empresas brasileiras ao fazer uma doação de 8 milhões de reais para o Instituto Butantan, com o objetivo de financiar a construção da nova fábrica de vacinas contra o Covid-19. Nós somos sensíveis da gravidade da situação atual que a população vive e também temos a expectativa de que dias melhores virão ao longo do segundo semestre de 2021. Queria agora passar a palavra para o Valdo, nosso diretor financeiro, que comentará os principais destaques do resultado do quarto trimestre de 2020. Obrigado, Marco. Boa tarde a todos. Gostaria de informar que estão comigo aqui na conferência o Marcos Macedo, que é o nosso superintendente de RI, Flávia Godoy, Douglas Ribeiro, Natália Fialho e Kaique Moraes, também de nossa equipe de relações com investidores. Antes de falarmos especificamente sobre os resultados do quarto trimestre, gostaria de falar um pouco sobre o ano de 2020, claramente um ano atípico, marcado pelas consequências causadas pela pandemia da Covid-19. A pandemia trouxe uma série de novos desafios extremamente complexos, com os quais tivemos que aprender a lidar e a superar com agilidade, eficiência e a estratégia na gestão eficiente de nossos negócios, de forma a oferecer ainda mais segurança aos nossos stakeholders em um momento tão delicado. A CCR, desde o início da crise, estruturou e adotou diversas medidas, pensando em como atravessar aquele momento de incerteza e, ao mesmo tempo, se planejar para a retomada. Para tanto, focamos na preservação de caixa, de forma a antecipar a contratação de todas as linhas de financiamento que prevíamos tomar ao longo do ano, e fizemos precisas alocações de capital, analisando de forma muito criteriosa os investimentos realizados ao longo do ano, adotando o critério de priorização. Entretanto, reforço que mantivemos todos os nossos compromissos contratuais, bem como os níveis de segurança necessários em nossas operações. Isso é sempre uma prioridade da CCR. Para todas essas medidas, tivemos sempre como elemento central nossa sólida gestão de caixa e disciplina financeira, que nos ajudaram a atravessar o momento mais agudo da crise. E eu gostaria de recapitular aqui principais ações que tomamos ao longo do ano em função desse contexto incomum. Então, tivemos a suspensão do pagamento das prestações dos contratos de financiamentos com o BNDES entre abril e setembro de 2020, e ainda obtivemos a renovação desse benefício por mais 6 meses para alguns dos nossos ativos. Fizemos a adoção da MP 936, reduzindo o salário e a carga horária de todo o pessoal da liderança em 25% pelo prazo de 3 meses, que teve início em maio de 2020. Houve também a realização dos aditivos de BH Airport a respeito da reprogramação dos pagamentos das contribuições fixas e sobre os reembolsos de obras. Isso entre outras medidas de gestão de custos e investimentos. Outro importante destaque que gostaria de fazer agora é em relação à alavancagem da CCR, medida pelo índice de dívida líquida sobre EBITDA. Apesar do cenário desafiador, conservamos uma robusta posição de caixa e apresentamos a alavancagem de 2,9 vezes, levemente superior ao que foi apresentado no terceiro TRI de 20, que foi 2,7 vezes. Consideramos esse nível bastante saudável para a manutenção do crescimento da companhia e é fundamental reiterar que nosso resultado do ano está impactado pelos efeitos da pandemia, que conforme ocorrer a normalização dos resultados, veremos uma consequente redução nesse índice. Falando em crescimento, merece destaque o extenso pipeline que vemos pela frente, para o qual estamos muito bem posicionados. Temos oportunidades em todos os segmentos em que atuamos para os próximos anos. Somente em rodovias estão em curso os processos de licitação ou relicitação de aproximadamente 18 rodovias federais até 2023
além dos programas estaduais. Esses projetos representam cerca de 140 bilhões de reais de investimentos para o Brasil, segundo o BNDES. Há diversos projetos que poderão ocorrer ainda esse ano. Cito apenas como destaque a BR-153, com leilão marcado para o fim de abril, a BR-163, BR-381, o CRT, o Rodoanel de Belo Horizonte e a Dutra, que inclusive, recentemente, informamos ao mercado sobre a aprovação da extensão do contrato até o final de fevereiro de 2022. No setor aeroportuário, estão previstas 2 novas rodadas de concessões, a 6ª e a 7ª. As 2 juntas contarão com 39 aeroportos. O governo federal já publicou o edital e o contrato para a 6ª rodada, que está com leilão marcado para abril de 2021. A 7ª rodada está prevista para 2022. Em mobilidade urbana, devemos ter a licitação da linha 7 da CPTM e do trem Intercidades de Campinas, que está em fase final de estudos para a publicação dos documentos para audiência pública. Também esperamos a linhas 8 e 9 da CPTM, que estava com leilão marcado agora para o dia 2 de março, e ele está temporariamente suspenso, mas estamos acompanhando esse processo muito de perto. Gostaria de concluir dizendo que, apesar da pandemia ainda em curso e dos muitos desafios que superamos em 2020, estamos enfrentando a situação com muita objetividade e resiliência. Continuamos otimistas com o futuro, especialmente tendo em vista as diversas oportunidades que enxergamos para a CCR, algumas das quais eu acabei de mencionar a vocês. Essas são as principais mensagens que eu fiz questão de dividir com vocês antes de falarmos dos resultados do 4º trimestre. E antes do Marcos começar a entrar nos detalhes, queria dizer também que no 4º trimestre de 2020, apesar dos efeitos da pandemia ainda comprometerem nossos resultados, o tráfego das rodovias continua apresentando resultados que demonstram resiliência e uma nítida tendência de melhora em relação ao início da pandemia, o que claramente se reflete nos números, como temos podido observar nos comunicados semanais que divulgamos sobre a movimentação. E os níveis de passageiros de mobilidade urbana e aeroportos têm demonstrado estabilidade com poucas oscilações, e apesar dos mesmos representarem impactos significativos, são muito menores do que vimos no início de 2020. Então, continuamos otimistas enquanto a sua recuperação. Agora vou passar a palavra para o Marcos, que vai apresentar com mais detalhes o resultado. Obrigado, Valdo. Boa tarde a todos. Destacamos agora os principais números IFRS do 4º TRI de 2020. Lembrando que para os números mesma base, excluímos novos projetos e ativos nos quais houve alteração de participação por parte da companhia, conforme a gente detalha no release de resultados. Começando com os destaques do trimestre, ressaltamos o tráfego de veículos, que apresentou um crescimento de 4,6% em relação ao 4º TRI de 19. Se excluíssemos a concessionária ViaSul, o decréscimo foi de apenas 0,1%, demonstrando uma clara melhora quando comparado ao 3º trimestre desse ano, de 2020. Esse desempenho de tráfego foi resultado da queda de 8,5% nos veículos leves, em relação ao mesmo período do ano anterior, e ao crescimento de 7,4% no tráfego de veículos pesados, em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao fim de nosso release de resultados, colocamos um gráfico no qual é possível observar que, apesar do impacto causado pela pandemia, estamos em clara trajetória de recuperação em relação ao início da pandemia, seja em rodovias ou nos demais negócios da companhia. Com isso, a receita líquida ajustada à mesma base alcançou 2,5 bilhões no 4º TRI de 20, o que representa uma queda de 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado à mesma base apresentou uma redução de 30%, e a margem EBITDA ajustada à mesma base foi de 41,2%, representando 15,6 pontos percentuais a menos quando comparamos com o 4º TRI de 19.
No entanto, essa queda no EBITDA se deve, além do impacto da pandemia, a alguns efeitos não recorrentes no trimestre, como o impacto do efeito causado pelo processo de devolução da MSVia, por equilíbrios obtidos em São José, o aeroporto na Costa Rica, BH Airport, e também pela provisão realizada relativa à receita do Metrô Bahia. Se eu excluísse esses efeitos, tanto na receita quanto no EBITDA, teríamos uma queda de receita líquida ajustada à mesma base, de 9,2%, comparado ao ano passado, mas o EBITDA ajustado mesma base teria apresentado uma queda de apenas 11,4%, comparado aos 30% que foram reportados, incluindo os efeitos não recorrentes. E a margem do EBITDA ajustado seria de apenas 1,4 pontos percentuais inferior ao quarto TRI de 19. Esses resultados demonstram o esforço da companhia para controlar os custos e manter a eficiência operacional em um negócio que possui custos majoritariamente fixos e um ambiente de pandemia que impactou bastante diversas unidades de nossos negócios. Mais detalhes desses efeitos não recorrentes, que eu mencionei agora há pouco, são encontrados no nosso release de resultados. Detalhando um pouco mais os custos totais, verificamos que os custos mesma base registraram um aumento de 13,2%. Esse aumento se deve principalmente ao impacto de maiores custos de depreciação e amortização devido à proximidade do final dos contratos da concessão da Rodonorte e Nova Dutra, que apesar de não ter efeito caixa, acabam impactando o lucro líquido do período. Adicionalmente, ressaltamos também que a desvalorização cambial impactou negativamente os custos dos negócios dolarizados da companhia, que, por sua vez, tiveram a sua receita reduzida devido aos efeitos da Covid-19. Lembrando que são negócios aeroportuários que foram bastante impactados nesse período. Nesse trimestre, vimos também alguns efeitos não recorrentes em nossos custos. Eu gostaria de mencionar um especial, que é o relacionado à devolução da MSVia, que contou com uma provisão para perda de recuperabilidade no valor de 305 milhões de reais, tendo em vista o estágio avançado do processo de devolução do ativo. Se desconsiderássemos apenas esse efeito, os custos caixa totais das empresas brasileiras teriam apresentado uma redução de 2,9%, demonstrando novamente nossos esforços e disciplina na contenção de custos. Para maiores detalhes, peço, por favor, consultar a seção de custos de nosso release de resultados. Dessa forma, o prejuízo líquido, mesma base, foi de 78,2 milhões de reais no quarto trimestre, ante um lucro de 395,4 milhões de reais no ano passado. E já o prejuízo líquido reportado, não sendo mesma base, foi de 74,8 milhões de reais neste trimestre, contra um lucro de 392,6 no mesmo trimestre do ano passado. Essa queda reflete, além dos efeitos causados pela pandemia, o efeito não recorrente da MSVia, principalmente, e também, obviamente, aos efeitos não recorrentes mencionados de depreciação, efeitos não mencionados, de depreciação e amortização devido à proximidade do final dos dois contratos de concessão, Nova Dutra e Rodonorte, como eu falei acima. Para efeito de análise, se a gente excluísse apenas o efeito não recorrente da MSVia, o lucro líquido mesma base teria sido de 176 milhões de reais, ao invés do prejuízo líquido reportado. Com relação ao endividamento líquido, atingimos 13,6 bilhões no quarto TRI de 20, representando reduções de 2,3% e 2% nas comparações com o quarto TRI de 19 e com o terceiro TRI de 2020, respectivamente. A alavancagem da companhia, medida pelo índice dívida líquida EBITDA ajustado, apresentou um aumento comparativamente ao trimestre passado, terceiro TRI de 20, atingindo 2,9 vezes no quarto TRI, refletindo a gestão financeira do grupo CCR, que buscou de forma prudente fortalecer a nossa situação financeira para esse período desafiador que a pandemia tem imposto. Essa condição reflete uma situação confortável para seguir com nossa estratégia de crescimento qualificado e disciplina financeira.
Conforme o Valdo comentou anteriormente, assim que nosso resultado estiver menos impactado pela pandemia, esse número tende a reduzir. Gostaria de finalizar destacando que, quando nós analisamos os resultados da companhia sem efeitos pontuais e não recorrentes desse trimestre, e ainda, apesar do grande impacto que as restrições impostas pela pandemia causaram e ainda causam em nossos negócios, a empresa vem conseguindo entregar resultados operacionais sólidos, como podemos perceber pela análise do release de resultados. Abrimos agora para perguntas e respostas. Operador, por favor, prossiga. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Henrique Simões, do Credit Suisse. Oi, boa tarde. Obrigado por pegar minhas perguntas. Tinha duas perguntas. A primeira, você falou que a alavancagem permite dar sequência no crescimento. Entendo então que vocês não têm problemas para habilitar os novos projetos para essa alavancagem que vocês têm. Se vocês puderem comentar quanto vocês estão vendo de firepower com essa nova alavancagem. E uma segunda era em relação aos equilíbrios, se vocês podem dar um update das discussões com a Artesp, de como está e qual o timing disso. Obrigado. Perfeito, Henrique. Obrigado pela sua pergunta. Em relação à alavancagem, nós vemos acompanhando e nos fortalecendo em relação à posição de caixa. Fechamos aí o ano com aproximadamente 6 bilhões de reais em caixa. Os projetos, as concessões que nós estamos analisando e temos projeções já bastante robustas para todas que eu mencionei no início do call, vem já com uma geração de EBITDA e de caixa. Tá? Então, quando você pega o nosso balanço, que já é um balanço bastante robusto, e nós temos uma escala relevante para novas oportunidades, e soma isso a alavancagem que pode ser colocada nos novas licitações que a gente vem a ganhar, nós estamos extremamente confortáveis de que isso é um diferencial competitivo para a CCR. Tá? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, quando você olha a alavancagem, como você sabe, você não olha o momento pontual, você olha o perfil de repagamento dessa dívida em comparação ao fluxo de caixa que a empresa, que esse projeto gera. E quando a gente estrutura o funding, a estrutura de capital, a gente olha isso muito criteriosamente. Então, não necessariamente o fato de quando a gente ganha uma concessão e no início tem uma alavancagem maior, isso é um problema, porque no fim do dia a estrutura ela vai ser relacionada à geração de caixa, não somente do projeto, mas também da empresa. Tá? Então, a gente acha, de novo, que isso aqui é um ponto de diferencial competitivo muito grande para a CCR. Com relação aos equilíbrios de São Paulo, conforme a gente já tem falado no passado, continuamos muito engajados nesse processo. As conversas continuam sendo altamente construtivas. Acho que o governo do Estado tem claro que investimentos em infraestrutura são aqueles que vão trazer o crescimento econômico e empregos o mais rápido possível, né? Dado que a gente estamos saindo aqui aos poucos, esperamos aí durante 21 dessa pandemia. Então, há uma vontade muito grande, não só nossa, mas do governo do Estado, de fechar um acordo, e as conversas vêm evoluindo bem. Quanto a quando esse acordo será alcançado, é sempre difícil de prever, porque são negociações e análises e conversas que envolvem uma certa complexidade, e essas coisas levam tempo. Mas o que eu posso dizer é que estamos num bom caminho. Perfeito. Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizusaki, Bradesco BBI. Oi, boa tarde. Tenho duas perguntas. A primeira sobre MSVia, né? Vocês mencionaram com relação a esse impairment, né, que foi feito no resultado. Eu queria saber se vocês conseguem dar um time, né, uma finalização, né, de quando que esse processo pode ser concluído. E dado que foi feito o impairment, né, então tem um laudo de avaliação, se vocês conseguem dar uma ideia de quanto que seria, né, o valor dessa potencial indenização no processo de relicitação. E fazendo follow-up com relação aos reequilíbrios aqui de São Paulo, né, a negociação com o governo, se vocês puderem comentar um pouco, né, em que estágio que está, né, se de repente a gente ainda está falando de discussão de números, né, ou se já está numa etapa mais avançada e está sendo discutido minuta de contrato. Obrigado. Obrigado. Com relação, vamos começar com MSVia, né? Ou seja, a provisão ela foi feita porque houve uma evolução bastante acelerada desse processo durante o quarto TRI, com a formalização aí do PPI, que foi oficializada, publicada no Diário Oficial em janeiro de 21. Né? Então, isso era a terceira etapa do processo. Agora, a única pendência que temos e está tramitando de uma forma bastante rápida é a aprovação via um decreto presidencial. Tá? Então, esperamos que isso venha a sair a qualquer momento. Saindo esse decreto presidencial, teríamos que assinar o aditivo, que também está em fase adiantada, e aí tem a relicitação, que no meu entendimento terá que ocorrer no máximo em 24 meses a partir da assinatura desse aditivo que eu mencionei. Tá? Então esse é o processo, e o que eu posso dizer é que ele vem andando muito rapidamente. Tá? Com relação à indenização, a indenização ela será calculada no momento que houver essa relicitação. Então, ela depende de quando isso ocorrer e, portanto, hoje não é possível quantificar quanto receberemos dessa indenização, mas é algo que, obviamente, a gente vai estar acompanhando aí ao longo do tempo. Tá? Eu acho que essa segunda pergunta era sobre os reequilíbrios, né? Acho que eu já tinha respondido para o Henrique do Credit sobre os reequilíbrios. Assim, que eu posso dizer é que sim, está em uma fase final de negociações super avançadas, e no momento que houver um acordo, ele será anunciado, e uma vez esse acordo anunciado, aí sim tem que se fazer os aditivos em cada uma das concessionárias. Tá? Então esse seria o processo e onde estamos no mesmo. Ok, e volto só um ponto com relação à MSVia, para calcular o valor do impairment, né? Foi feito um laudo. A minha dúvida é, por exemplo, vocês fizeram uma avaliação e daí você viu, né, quanto que vale e quanto foi feito de investimento, e dado essa diferença, você acabou fazendo um write-off de parte desse investimento. É isso ou não? Sim, ou seja, houve a gente sempre está fazendo as avaliações de longo prazo de cada um dos nossos ativos, né? No momento que a gente reconhece o fato que vamos ter uma devolução, muda o perfil futuro esperado para a operação desse ativo e, portanto, é feita uma revisão, e essa revisão gerou essa provisão dos 305 milhões de reais, né? Então, coisas assim, é um cálculo relativamente complexo e foi muito discutido com os nossos auditores, tá? Mas, assim, questões como diferencial tarifário, multas prováveis, baixas de provisões de manutenção e outras feitas com previsibilidade de operação futura, tudo isso entra na conta, que efetivamente é uma conta conforme você mencionou. Ótimo, obrigado. Senhoras e senhores, lembramos que para fazer perguntas, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Nossa próxima pergunta vem de Fernanda Oliveira, BTG Pactual. Oi, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, eu queria explorar um pouquinho mais as novas oportunidades de investimento que vocês falaram na introdução de vocês. Vocês citaram alguns projetos, né, dentre eles BR-163, a Dutra. Queria explorar um pouquinho como é que vocês estão vendo o nível de competição desses projetos, né, e aí o quão competitivos vocês pretendem ser. E queria explorar também oportunidades fora da atuação de vocês, né? A gente antigamente vocês falavam bastante do interesse de vocês em entrar em saneamento. Queria entender como é que está a visão de vocês se essa visão de vocês continua ou se a ideia agora é focar mais nos segmentos de atuação e eventualmente expandir posteriormente. Obrigado. Perfeito, obrigado, Fernanda. Com relação à competição nos projetos que eu mencionei, que a gente está focado, né? Ele depende muito do tipo do projeto, do tamanho do projeto, da capacidade de implementação do CAPEX, que quanto maior o projeto, mais complexo ele é, não somente de obter fornecimento, mas fornecedores e tudo mais. Então, eu diria que estamos muito focados nos projetos que nós priorizamos como essenciais. Conhecemos bem a competição, não vemos, pelo menos hoje, novos entrantes relevantes. Então, achamos que a competição será aquela que todos vocês já conhecem. E naqueles projetos que têm uma complexidade maior, serão poucos os atuantes, são poucos os atuantes que têm a capacidade, expertise técnica operacional da CCR, bem como a capacidade financeira. Tá? Então, acho que isso que eu posso falar sobre competição de forma geral. Em relação a investir fora dos modais onde operamos, né? Conforme o Marco colocou na sua introdução, nós temos uma diretoria de novos negócios que não somente está focada no crescimento dos modais onde atuamos, mas também está analisando pontualmente a atratividade de diferentes setores. Tá? Saneamento é um que, conforme você mencionou, e acho que o mercado sabe, chegamos a analisar, participamos de um processo de licitação muito para aprimorar o nosso entendimento do setor. Continuamos ainda nesse estudo e nessa análise até nos convencer de que a relação risco-retorno faz sentido para entrar em um novo segmento. Então, acho que vamos continuar focando no pipeline que hoje é gigantesco, né, onde nós atuamos, mas sim vamos pontualmente estar olhando a atratividade de outros setores como saneamento, e se a gente achar a oportunidade correta na relação risco-retorno correto, pode ser que a gente venha a fazer algum investimento. Aldo, aqui é o Marco. Fernanda, prazer, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Só construindo em cima do ponto do Valdo, que eu acho que as perguntas elas nos levam a talvez a mesma resposta, né? Primeiro, a companhia ela tem um conjunto de competências, né, que foram profundamente desenvolvidas ao longo desses 20 anos. Né? Tem um grupo de pessoas que atua nesses modais há mais de 20 anos, né, ou seja, com experiências que são anteriores à criação da própria CCR. E a gente tem, sim, uma posição muito competitiva, em especial em rodovias, mobilidade urbana, e o anseio de nos tornarmos um operador aeroportuário relevante, dominante, com muita competitividade. Então, diante desses fatos, né, de uma profunda competência, um posicionamento dominante, uma compreensão da matriz de risco muito adequada dos projetos que virão nos modais atuais, nos dá
competitividade para precificar tais riscos de forma adequada e, consequentemente, de uso de todas essas competências técnicas, estratégicas, operacionais e financeiras, participar de forma bastante presente nas principais concessões nesses 3 modais. Tá? Então, a gente, hoje, é claro, como um dos principais players de infraestrutura na região, a gente tem até como obrigação e dever olhar para negócios, novos negócios, novos modais. Existem, sim, outros negócios que bebem de competências que são muito semelhantes àquelas que nós desenvolvemos ao longo desses 20 anos, né? Porém, existem negócios que demandam outras competências que a gente precisa desenvolver para ser um operador de excelência, né? E a gente se propõe sempre a ter um negócio relevante, de escala, que preste um serviço público essencial com excelência. Então, se eu pudesse dar uma diretriz mais clara, né, o foco da companhia nos próximos anos, o foco de alocação de capital da companhia nos próximos anos será estar circunscrito aos modais que a companhia atua. E o pipeline, né, que você conhece, ele é muito robusto e nos permite, sim, focar nos negócios dos quais a gente já opera hoje, entende e tem uma posição de liderança. Ao mesmo tempo, através da diretoria de novos negócios, continuamente, de forma muito seletiva, avaliar novos modais, novos negócios. Obrigado, Fernando. Obrigada, pessoal. Está super claro. Nossa próxima pergunta vem de Vitor Mitsuzaki, Bradesco BBI. Oi, pessoal, tenho mais 2 perguntas. A primeira, né, como vocês já mencionaram, né, a dívida líquida EBITDA na casa de 3 vezes, né, mas quando a gente olha para frente, né, vocês colocaram no release de resultado, né, tem um investimento de 2 bi para 2021, o EBITDA, ou a geração de caixa, né, ainda sendo impactado por Covid, e olhando um pouquinho mais para frente, ainda tem vencimento de Rodonorte e Nova Dutra. Do outro lado, vocês também mencionaram essa questão do pipeline de projeto, né? Que tem muita coisa para acontecer. Então, eu queria saber se vocês poderiam comentar um pouco, né, como que é a visão de vocês para dividendo versus crescimento. E a segunda pergunta, com relação a potencial de investimento, né, que no Brasil tem bastante coisa para acontecer, mas olhando o longo prazo, e foi já um movimento que vocês fizeram no passado, olhando o longo prazo, como que vocês veem a oportunidade de crescer no exterior? Obrigado. Perfeito. Acho que a primeira pergunta é sobre dividendos, né? E conforme sempre foi o caso, a CCR tem pago dividendos 2 vezes ao ano, uma por volta de abril e outra por volta de outubro, novembro. Nós vamos manter a nossa política de dividendos, não haverá alteração nenhuma. Nós vamos manter também as datas e o número de vezes ao ano que esses dividendos serão pagos, tá? E a gente sabe que esse é um ponto importante para vários de nossos investidores, e isso, a princípio, hoje é o ponto. E, de novo, como mencionei, em relação ao crescimento, nós vemos que há a capacidade financeira no nosso balanço, nós vemos também que há uma gama relevante de fontes de financiamento para esses projetos, e que o prazo de financiamento no mercado ele é adequado para o fluxo de caixa desses novos projetos, tá? Referente a crescimento no exterior, o nosso foco, e onde a gente acha que a gente tem um diferencial competitivo, é Brasil, tá? Então, assim, Brasil, e é onde hoje, se você olhar as oportunidades, é onde a gente tem a grande maioria das oportunidades. Então, o que faz sentido é nós focarmos no mercado brasileiro, nos modais onde a gente opera, onde a gente tem as competências todas que o Marco acabou de citar. E, dito isso, quando e se houver alguma oportunidade no exterior, numa região que nós nos sintamos confortáveis com
a relação risco-retorno, olharemos esporadicamente, mas não é o nosso foco. Ótimo, obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Andressa Varotto, UBS. Boa tarde, obrigada pela pergunta. Eu tenho uma pergunta rápida em relação à discussão de reequilíbrios da pandemia. Se vocês estão em discussões com outros reguladores e se a gente poderia esperar algum desfecho de outros reequilíbrios da pandemia durante 2021. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Andressa. Primeiro, em relação a reequilíbrios da pandemia, queria deixar claro de que isso é algo que os vários poderes concedentes com os quais atuamos já declararam que temos direito a esse reequilíbrio, tá? E estamos em conversas em diferentes estágios relacionados a isso. Então, imagino que você tenha visto que em aeroportos, por exemplo, em BH, nós já implementamos um reequilíbrio relacionado à Covid, onde a nossa outorga, o pagamento anual no fim do ano foi não necessário fazer esse pagamento em relação desse reequilíbrio. E esse é um reequilíbrio parcial, sendo que, na medida que a pandemia continua, haverão novas discussões em aeroportos. Nas rodovias, em São Paulo, nós já tivemos várias discussões. Temos um consultor que está fazendo os cálculos referente ao que seria esse valor, porém ainda temos a pandemia, então ainda precisamos esperar isso terminar. E nas rodovias federais, o nosso cálculo inicial já foi submetido e estamos à espera de um posicionamento da NTT. Mas em todos os modais haverá reequilíbrio e estamos já em discussões e em aeroportos já ocorreu um parcial. Tá ótimo, obrigada. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra à companhia para as considerações finais. Obrigado a todos pela participação. É sempre um momento super oportuno para a companhia poder reportar os seus resultados e ouvir as perguntas do mercado. Eu queria fechar aqui dizendo mais uma vez da sensibilidade que a companhia tem diante do momento que vivemos o pior momento da pandemia. A gente quer ressaltar que a gente segue cumprindo todos os requisitos de segurança dos nossos colaboradores, que seguem de forma admirável e incansável, prestando serviços de forma contínua em todos os nossos negócios e modais. Então, a gente preza muito pela vida dessas pessoas, pela segurança dessas pessoas e também pela continuidade da prestação de um serviço com excelência para os nossos clientes. Enfim, quero agradecer e espero que no próximo call de resultados encontre vocês novamente em um momento mais feliz e positivo para a nossa sociedade. Obrigado a todos pela participação. Boa tarde. A teleconferência da CCR está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.